Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa live. Quem ainda não me conhece, eu sou Sara Roder, terapeuta floral, e a minha missão é ajudar, das minhas missões, é ajudar mulheres, ajudar mães de filhos autistas, como tratar os seus filhos de uma forma natural, sem efeitos colaterais, com as essências florais. Esse é o meu principal objetivo aqui nessa live hoje. Da orientação, e nós vamos falar nessa live sobre evitar a demora no diagnóstico do autismo para poder iniciar, para poder começar o tratamento do seu filho com os florais. Então a live de hoje não vai ser sobre como fazer um diagnóstico de autismo, mas a live hoje vai ser sobre como você mesma, mãe, pode aprender a tratar o seu filho com os florais, né? Então, nós temos hoje aqui uma convidada especial que vai participar da nossa live hoje, que é uma das minhas alunas, a Lu Baradelli, que também é terapeuta floral e trata os seus clientes com as essências florais para compartilhar aqui com a gente da sua história, da sua experiência, da sua filha, que teve o diagnóstico de autismo, né? E nós vamos aprender nessa live a importância do tratamento com as essências florais, o quanto antes, o quanto mais cedo, assim que consegue o diagnóstico, para que você tenha um direcionamento melhor, um desenvolvimento melhor do seu filho autista, de uma forma natural, sem efeitos colaterais. Então, eu vou convidar a Lu, que já está aqui com a gente, para poder participar dessa live e contar a sua trajetória, como foi que ela chegou ao diagnóstico da sua filha, né? Tudo bem? Boa noite, Sara. Tudo. Noite. Vou pedir para você, Lu, compartilhar aí a sua trajetória, né? Como foi no começo. Ainda, esses dias eu estava entrando nos encontros que eu tenho gravado com as alunas e encontrei aquele primeiro encontro que nós duas fizemos, foi em novembro de 2020. Sim. E faz um tempinho, né? E você, então, se apresentando de onde você era e tal. E você contou ali um pedacinho da trajetória. Você estava no começo ali procurando para ter o diagnóstico da sua filha, passando por vários profissionais e tal. E eu falei, olha que legal, tem isso registrado aqui comigo, depois eu quero compartilhar com a Lu. E aí eu despertei e falei, eu vou, na verdade, chamar a Lu para fazer uma live e contar agora, não só o começo, mas o final da história, né? Final da trajetória. E Raquel, outra aluna minha querida chegando, bem-vinda. Gente, vocês que estão chegando aqui nessa live, vamos ajudar mais mães. Às vezes você não é mãe de um filho ou de uma filha autista, mas você conhece ou tem algum familiar, né, que tem suspeitas, eu desconfio, talvez o meu filho, o meu sobrinho, neto, enfim. E é tão bom levar esse conhecimento para essas pessoas que ou ainda não têm o diagnóstico certo, ou já tem o diagnóstico, mas ainda depende do tratamento de químicos, né? E não sabe, não tem conhecimento de que é possível dar esse suporte para os filhos autistas de uma forma natural, sem efeitos colaterais, porque o autismo, nós sabemos, um dos sinais, eles têm essa dificuldade na comunicação, explicar, contar pra gente o que eles estão sentindo, né? Então, se eles estiverem sentindo algum efeito colateral de alguma medicação, por exemplo, eles não vão conseguir explicar pra gente, né, o desconforto que eles estão sentindo. E imagine, né, seu filho está sentindo desconforto. Nós, mães, o que a gente mais quer é saber o que está acontecendo com o nosso filho e tentar solucionar da forma mais suave possível, né?
Então, vamos compartilhar essa live para que mais pessoas tenham esse conhecimento e essa sorte de poder tratar com os florais. Legal. Então, Lu, vamos começar aí, você contando pra gente a trajetória, como que foi. E eu tô curiosa para saber esse final, né? Porque eu só soube do começo. Conta pra gente. É uma história muito grande, mas eu vou resumir bastante. Tá. A Luísa foi um bebê bem chorão, ela só chorava e gritava, nada estava bom para ela. E quando eu ia ao pediatra e reclamava, e falava assim, mas o meu filho mais velho, o Lucas, ele não era assim. E os pediatras falavam que não podia comparar um bebê com o outro. Aí eu falo assim, tudo bem que eu não estou comparando, não quero que seja igual. Mas há muita diferença. Eu não sabia o que era, eu sabia que tinha alguma coisa diferente entre um e outro. Era muito destacado. E ao passar dos anos, eu fui buscando especialistas e nenhum me trazia um diagnóstico ou uma direção. Para você ter uma ideia, aos 3 anos dela, eu levei ela no otorrino, ela fez exame de audição porque eu achei que ela tinha problema, porque se eu falo com ela, ela não responde. E esse é um dos sinais do autismo. Só que eu não sabia. Na escola, a professora chamava, ela não atendia. O tio da perua chamava, ela não ia, porque ela não atendia pelo nome dela. Então, a minha conclusão, ela não ouve. Simples assim. E deu no exame, deu que ela ouvia perfeitamente. Isso me deixou confusa e também sem direção. O pediatra em nenhum momento falou sobre esse sinal do autismo. O otorrino não soube falar sobre esse sinal do autismo. A fono não soube falar sobre esse sinal do autismo. E assim eu fui indo em cada especialista. Para você ter uma ideia, eu levei ela no ortopedista porque ela anda na ponta dos pés, que é um sinal do autismo. E eu levei ela para tratar do pé dela, e nós tratamos do pé dela e não resolveu nada. E não era tratamento, né, assim, dessa forma, né? Sim. Sim, porque o médico imaginou que podia ser uma dor no calcanhar, um desconforto, queria mandar fazer sapatinho. Só que eu achava estranho, porque às vezes ela andava com o pé no chão e ela não reclamava de dor. Mas a maioria das vezes ela andava na ponta dos pés. E uma coisa que eu achava muito interessante, até hoje eu acho bonito, mas eu não sabia o que era o estereotipismo dela, que ela fica pulando e batendo palma quando tá feliz. Então ela falava assim, mãe, o que vai ter de almoço? Aí eu falava tal coisa. Ela começava a pular e bater palma. Só que isso é um sinal de autismo. E eu não sabia. Né? A alegria, a minha filha, ela pula e bate palma. Se ela tá feliz. Se ela tá nervosa, ela pula, mas ela pula diferente. Então ela tá sempre pulando, uma pipoquinha. Então esse também é um sinal. E com o passar dos anos foi aumentando as dificuldades e as diferenças que eu via nela, no meu filho e nas outras crianças da mesma idade. E em relação ao que você estava falando de desconforto, de tomar medicação, a minha filha ela é hipossensível, ou seja, ela não sente dor. Quando ela estava, ainda antes do diagnóstico, ela quebrou o dedo na escola, passou o dia brincando na escola, terminou a aula, voltou para casa e não se queixou, e à noite a mão dela começou a inchar. Então eu a levei no hospital por causa do inchaço da mão. E chegando lá foi diagnosticado que ela estava com o dedo quebrado. E ela não reclamou de dor. Porque ela não sente, ela não sabe falar que estava dolorido. Se ela não reclamou, Sara, de um dedo quebrado, imagina de um desconforto de medicamento. Ela não saberia me dizer. Então, essa é também uma preocupação muito grande, eu como mãe, você também, todas as mães, de não saber e ela não saber explicar. Aí, indo para o diagnóstico, eu comecei a pesquisar na internet por que crianças andam na ponta dos pés. E nessa pesquisa, que eu sou uma pessoa muito curiosa, eu encontrei o autismo. Aí eu falei, meu Deus, autismo? Por que autismo? E nisso eu fui pesquisar. Aí tinha lá 20 sinais de autismo. Aí a Luísa completou os 20. Ela tinha os 20 que tinha no teste da internet. Aí eu falei, não, acho que eu fiz errado, vamos fazer de novo. Aí eu fui procurar outro teste e fiz de novo.
e fui procurando, e quanto mais eu procurava e pesquisava, mais eu identificava sinais nela. Isso, ela já tinha quase 7 anos. Já tinham se passado 7 anos de sofrimento dela e meu, por muitas questões que a gente não sabia como fazer, como agir, eu não sabia e os médicos não sabiam. E quando eu cheguei nessa conclusão, eu cheguei na pediatra e falei, doutora, a minha filha é autista. A pediatra falou assim, como assim, mãe? Não, você tirou isso? Eu falei, lembra de todas as minhas queixas? Que ela tinha a ficha da Luísa. Ela falou, lembro. Você junta todas elas numa lista só, o que vira? Ela observou e falou, vira um autista. Eu falei, sim, porque ela tinha todas as minhas queixas. Que ela chora ao lavar o cabelo, ela passa mal no chuveiro, ela não dorme, ela não come muita coisa, ela se recusa a comer, ela não veste, ela não usa calçado. São todos sinais do autismo. Só que você olhando separadamente, é difícil. Mas se você junta todos, você consegue ver claramente o diagnóstico. Então, eu insisti com ela encaminhou para o neuropediatra, para o psiquiatra, para o psicólogo. Aí foram mais alguns meses fazendo testes, fazendo, né, a investigação, e ela, no finalzinho dos 7, quase 8 anos, ela finalmente recebeu o diagnóstico, o laudo de autismo, e eu confesso que muitas mães recebem esse diagnóstico como um luto, uma tristeza. Mas para mim, Sara, foi um dia de muita alegria que eu nunca vou esquecer, o dia que a minha filha ganhou um laudo de autismo, porque foi o dia que eu falei, eu não sou uma mãe ruim, não é que eu não sei cuidar da minha filha, é que minha filha precisa de um tratamento especial que eu não sabia. Então, a partir daquele dia, eu tive uma luz, eu tenho um caminho a seguir agora. Agora eu sei o que eu posso fazer. O que eu posso fazer, primeiro, correr atrás de conhecimento. Então, eu chego no consultório e eu acabo com o médico, porque eu pergunto. Igual você, Sara. Eu sugo o máximo que eu consigo. Porque eu quero saber, para entender, para poder cuidar dela. E quando veio o diagnóstico dela, eu já era terapeuta floral. Foi um pouco antes de... Não, eu já tinha te conhecido. Eu já era terapeuta floral. E aí, quando eu soube, eu até te pedi também uma fórmula e eu percebi muita diferença no comportamento dela. Porque uma das coisas, Sara, que ela fazia, aliás, que ela não fazia, era falar o que aconteceu. Então, ela chegava da escola, desabava a chorar, ficava 30, 40, 50 minutos chorando. Quando parava de chorar, o que aconteceu? Nada. O que houve? Não sei. Aí eu pergunto, tá com frio, tá com fome, tá com dor, alguém brigou, alguém bateu, alguém quebrou? Não sabe dizer. Hoje, a gente entende que era uma sobrecarga que ela tinha, e quando ela chegava em casa, ela se sentia segura para desabar. Aí eu fiz uma fórmula para ela poder organizar os pensamentos. Aí ela virou uma matraquinha. Porque aí ela conseguia me dizer, né? Dizer o que estava acontecendo, o que estava sentindo. A psicóloga dela deu o apelido para ela carinhoso de rádio sem pilha. Que não adianta tirar pilha, tem que continuar falando. Já teve exceção da psicóloga não conseguiu falar uma palavra, porque ela usou 50 minutos sozinha. E isso. Antes não, ela não conseguia expressar. Não. Agora mesmo, eu pedi para ela ficar em silêncio lá na sala. Aí ela veio até aqui e perguntou se podia ficar aqui. Eu falei para ela que podia. Aí ela ficou que ela acabou de sair. Ela estava aqui quietinha, tentando se manter em silêncio e saiu. Se fosse um tempo atrás, ela teria ficado lá, ela iria chorar, ela iria passar mal e não iria me procurar. Mas agora ela consegue fazer isso. E uma coisa que os florais mudaram muito, também com a ajuda do psicólogo, do psiquiatra, com todos os médicos, a equipe médica, foi o medo. Porque ela tinha medo, ela não sabia explicar. Medo de quê? Medo por quê? E eu perguntava várias coisas para ela e ela não sabia me dizer o medo. E agora, como mãe de autista, eu sei
que eles não têm noção do que é real e do que não é. Ela não sabe, ela sabe que você está aí. Mas se você colocar um desenho animado aqui para ela não sabe dizer se esse desenho animado pode ser encontrado no meio da rua e tomar um café com ela. Para ela pode. Porque ela não faz essa separação do mundo real e do mundo irreal. Então, é difícil entender qual é o medo. O medo dela tá no mundo real? Porque se tá no mundo real é fácil. A mãe igual eu vou pra cima e vou acabar com o medo dela. Com certeza. Vou vencer, se for bicho eu mato, seja lá o que pode, vai dar um jeito. Agora, se eu for no mundo irreal, tá além da minha capacidade, eu não sei o que fazer. Então, graças a Deus e graças ao Dr. Bach e aos florais, teve muita diferença, Sara. Esses dias eu estava conversando com meu filho, Lucas, que tem 15 anos, e estava falando para ele sobre essa trajetória. Antes de você convidar para essa live, faz uns 3 dias que a gente está conversando. Eu falei para ele, você percebeu a mudança que a Luísa teve? Aí a gente começou a conversar sobre coisas que eram corriqueiras para nós, os sofrimentos, infelizmente, que eram corriqueiros para nós e que não existem mais. Que, graças a Deus, foram eliminados no nosso dia a dia. Que a gente agora sabe, eu tento antecipar aquilo que eu sei que pode prejudicar, que pode trazer um descontrole, uma desregulação. Então, ela não sofre mais por isso. Então, tem muita diferença. O ano passado, a Sara sabe, né? Quem não me conhece não sabe. Nós passamos por um luto, estamos de luto ainda. E foi bem difícil para ela, então eu gastei um vidro de Rescue aqui em casa, porque nós realmente precisávamos, e o Rescue fez muita diferença, sabe? Para ela, para mim, o tempo todo eu tomei, eu tenho sempre Rescue em casa, e fez muita diferença, você via. Para quem não sabe, o dia que eu acabava esquecendo. Para quem não sabe o que é Rescue, né, dependendo dos sites onde a gente consegue, ou farmácia, é a fórmula de emergência, que é usado em situações como essa aí, de luto, né? Então, como a minha outra aluna, a Elis, que também tem um filho, o Nicolas, acho que ela está aí na live ainda, ela usa com muita frequência, auxilia muito no sono do Nicolas, né? E nós estávamos conversando hoje sobre a possibilidade de ter na escola, de deixar como não traz efeitos colaterais, de a escola ter acesso, né, a uma fórmula dessa, interessante. Caso ele tiver alguma crise, porque ele está no comecinho do tratamento, então ainda é possível ter alguma crise, né, nervosa, tal. Então, os professores se sentiam à vontade para fazer o uso, para ajudar a ficar tranquilo, né? Mas é isso mesmo, o benefício é muito. E falando em benefício, Lu, até eu queria, assim, perguntar para você, que você compartilhasse, né, o seu pensamento. No seu pensamento, será que se combina com o meu, né? O maior benefício, por exemplo, para se conseguir um diagnóstico logo, cedo. No seu caso, já foi um diagnóstico tardio, aí já em torno de 7 anos, né? O do Henrique, do meu filho, foi exatamente, ele estava aniversariando 4 anos. Foi no mês do aniversário dele. Mas 4 anos, né? Agora, quanto mais cedo, é melhor. Mas falando do maior benefício, né, Lu, de se conseguir um diagnóstico logo, né, cedo, né? É que você já tem um começo, já tem, assim, um direcionamento. Como você falou, quando você teve o diagnóstico, você teve uma sensação de alegria. Interessante que quando o Henrique também, quando eu tive o diagnóstico do Henrique, e eu lembro que eu estava com o meu pai, ele me acompanhou na época, eu morava num estado, fui para outro, fui para São Paulo, que no meu estado não tinha na época um profissional com precisão mesmo para dar o diagnóstico, né? E então eu fui para São Paulo, fui de avião, foi um transtorno, porque, né?
Imagine andar com uma criança autista Imagino. sem ter o diagnóstico ainda, né? De avião e tudo mais. Bom, enfim, chegando lá, no final da consulta, então o médico me falou: olha, o seu filho tem a síndrome de Asperger, ou Asperger, né? Que é um braço do autismo, né? Do espectro autista. Uhum. Então, eu fiquei assim também. É mesmo, doutor? É isso mesmo? Eu senti aliviada, eu senti Duas doidas. E depois, saindo de lá, né, eu até me emocionei na hora, sabe? E meu pai me disse: mas parece que você ficou feliz com o diagnóstico. Eu falei: fiquei, pai, porque agora eu sei o fio da meada, eu sei por onde começar. Exatamente. Então, eu penso assim que um dos maiores benefícios de conseguir um diagnóstico logo, né, o quanto antes, é isso, você tem um direcionamento. Por quê? Sim. Cada pessoa fala uma coisa, né? Familiares, amigos, na escola. Então, seu filho começa a ter muitos rótulos de criança mal educada, mãe que não sabe educar, de criança que tem um comportamento estranho, enfim, vários rótulos, né? E a mãe fica perdida. O que eu tô errando? Toda mãe quer ser aquela mãe. Não existe mãe perfeita, mas toda mãe quer dar sempre o melhor. E a gente começa a se culpar. Né? Onde eu tô errando? O que está acontecendo? Uhum. Então, é importante. Eu chorei muito, Sara, nessa vida. E você não tem noção de cada vez que ela finalmente dormia, isso já era 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, em vez de eu ir dormir, eu ia chorar, porque eu estava fazendo alguma coisa errada. É impossível, tudo que eu faço não dá certo. Era um trabalho, era construir no vento. Você faz, e no fim do dia não tinha resultado. Parece que não funciona. Tudo que eu tentei não funciona. E o pior eram os médicos, né, que os especialistas que eu procurava, que também não tinham orientação. Então, uma coisa que eu gostaria muito, se pudesse, mas infelizmente não dá, era voltar no tempo e ter esse diagnóstico assim que ela fosse pequena. Porque alguns sinais do autismo, Sara, que também são sinais, e muitos não sabem. A Luísa falou com 9 meses. Ela falava, ela conversava com 9 meses. Ela chamava o irmão e ela pedia água. Ela falava aula e mostrava a torneira. Então ela sabia o que ela estava falando. E ela chamava Nunfi, que era o Lucas. Então ela conversava aos 9 meses de idade. Com 11 meses, ela caminhava tranquilamente com os 2 pezinhos dela. Com 1 ano e meio, ela sentava e conversava com você sobre qualquer assunto. Com 2 anos, ela só não deu palestra porque eu não levei ela por aí. Sabe, não sei se você viu aquela menininha que até fez o comercial no final do ano, que ela fala palavras difíceis. Sim. Eu falei, ela tem autismo, é certeza que tem autismo. Porque eu olho para ela, eu vejo a minha filha. Porque a Luísa até hoje, mas com 2 aninhos, ela falava pronomes, artigos, plural, e eu não fui de ficar falando, não, fale corretamente, faça isso, não. Só dela ouvir as conversas, ela conversava naturalmente. E isso foi um impedimento do diagnóstico. Porque a gente chegava no consultório e ela falava perfeitamente. A primeira consulta com a psiquiatra, antes da investigação, a Luísa ficou 20 minutos dentro do consultório sozinha. Então, ela fez coisas que não é típico de se esperar de um autista. Ela entrou sozinha, ela falou com a médica. Quando eu entrei, ela tinha falado onde morava, onde estudava, com quem morava, o nome, sobrenome, o telefone, ela tinha falado tudo. Mas isso também é um sinal de autismo. Então, ao mesmo tempo, não falar até 1 ano, até 2 anos, 3 anos, é um sinal de autismo. Assim como falar muito cedo também é. Então, a diferença é que se eu tivesse tido esse diagnóstico, a gente não teria sofrido tanto. Ela não teria sofrido, nem eu. E a família toda. Igual você falou, ela já sofreu muitos rótulos, muita discriminação, eu também, porque a gente não sabia, eu mesma não sabia. Na escola, quando ela chorava, porque os colegas estavam fazendo barulho, ela se queixava, ela tampava os ouvidos, a professora tirava ela da sala. Levava para andar no parquinho.
porque achava o quê? Que ela é frescurenta. Eu lembro de uma coisa que me ofendeu e até hoje ainda não desceu, que ia ser Copa do Mundo. E a professora falou assim, mãe, amanhã vai ter festa, então nem trava sua filha para ficar chorando aqui. E eu só falei assim, tá bom, Pro, eu não vou trazer. Mas eu não levei porque a Pro falou que não era para levar. Eu não levei porque eu sabia que minha filha iria se sentir mal. Porque eles iriam assistir o jogo no telão, na quadra, ia ter bagunça, e ela se sente mal. Só que eu não imaginava o porquê. Eu só sabia que aquele ambiente fazia mal para ela. O sinal da escola fazia mal para ela. O lanche, o cheiro dos colegas, o cheiro do lanche misturado fazia mal para ela. E tudo isso, ela foi levando nomes, e eu também, porque eu era a mãe que cobria, eu mimava, eu fazia tudo por ela. E só que a diferença é que eu sou assim de não ligar muito, né, para a opinião dos outros. Eu tinha certeza do seguinte, eu quero melhor para minha filha, eu não sei porque ela sente isso, mas eu acredito nela. Se o que os outros vão pensar, vão achar, vão falar, é problema dos outros, não é problema dela nem meu. Isso sempre foi muito claro para mim. Dos meus filhos, pode pensar, achar o que você quiser, não me importa, não vai mudar o meu comportamento com eles. Até eu falei em uma outra live que eu fui convidada há um tempo atrás, e quando me convidam para um almoço ou para um jantar, eu pergunto o que vai ser servido. Que é uma coisa... mas não é delicado, Lu, fazer isso. Eu sei que não é delicado fazer isso, mas mais indelicado, desculpa a palavra, é meu filho vomitar na sua mesa, ou ele ficar com fome na sua mesa. Então eu prefiro perguntar, se você me convidar, Sara, Sara, o que você pretende servir? Aí você vai falar, se eu perceber que tem pelo menos um alimento que ela vai comer, aí se eu perceber que não tem nada, eu vou lhe perguntar, vou sugerir. Sara, você poderia incluir tal prato? Ou você se importa se eu levar? E isso, você ia imaginar que era autismo. Agora, Sara, agora liberou geral. Agora que eu não me importo mesmo. Antes eu já não me importava. Agora eu não me importo de perguntar, de falar. Então, eu acho que o diagnóstico, se eu tivesse tido, tinha poupado muito sofrimento para ela, para mim, para a família toda, e ela teria evoluído muito mais. Porque muitas coisas atrapalham a evolução. E por né? exemplo, Pessoal, física, psíquica. Isso, e além dos benefícios, né, de ter um diagnóstico o quanto antes, né, por exemplo, a gente começa, além do direcionamento, quais terapias fazer, né? Porque se requer muito suporte. E quanto mais investir nas terapias, melhor ainda. Por exemplo, o Henrique, na época, ele fez a ecoterapia, né, no cavalo, ele fez natação, ele fez acompanhamento com um psicopedagoga. Eu lembro que uma das atividades que ela fazia com ele era caminhar no meio-fio, sabe? Caminhar no meio-fio na calçada, assim, para manter o equilíbrio, porque ele caía com facilidade, né? Então, a música ajudou muito, e, no caso, os florais, porque assim que eu entrei, então, o Henrique, como eu já trabalhava com a terapia dos florais 2 anos antes dele nascer, então, na gestação eu já usei, quando ele nasceu, até ele foi para UTI, né, no neonatal, lá eu já usava e tal. Mas, quando eu tive o diagnóstico, as fórmulas eram mais precisas, era exatamente para direcionar ele no desenvolvimento, na comunicação, na socialização, no equilíbrio, enfim, tudo que ele precisava. Então, a fórmula foi mais direcionada, né? Então, claro, o resultado foi melhor ainda. Então, a importância das mães buscarem. Por que eu falo isso, né? Porque tem mães... nós estamos falando aqui da nossa experiência, e como a Elisângela também contei a história que eu fiz uma outra live com ela contando do Nicolas, né? Ela foi atrás também.
Mas eu também conheço mãe de filho autista que já é adolescente e a mãe já tem o diagnóstico, demorou muito para buscar e até agora não aceita. Então, imagine, se a própria mãe não aceita a condição de autismo do filho, e isso é real. Isso pode acontecer. Sim. Então, imagine, nós que vestimos a camisa, que fomos atrás, que vamos atrás, né? Então, tem todo esse passo a passo para ajudar no desenvolvimento deles. A mãe, ou os pais, ou a família que tem dificuldade, que demora nessa aceitação do diagnóstico, de ir atrás, né? Então, quanto não vai atrasar no desenvolvimento deles, né? E a gente sabe, no autismo, que quanto mais cedo, mais precoce se tiver o diagnóstico, melhor ainda no desenvolvimento até na fase adulta, por exemplo, né? Mas, infelizmente, tem mães que não estão preparadas. Então, que essa live ajude a despertar outras mães também, né? Que vão atrás. Isso me faz lembrar, sabe o quê? Eu já tive pacientes, né, clientes, tratando nas terapias, que não querem saber se tem alguma doença. Então, a pessoa tem algum desconforto, mas não vai ao médico, não faz um exame, porque ela não quer saber que ela tem alguma coisa. Ah, porque daí se eu souber, aí eu vou ter que começar a tratar, e eu não gosto de remédio e tal. Né? Então, existem pessoas assim que não querem encarar realmente a situação. Mas, no caso do autismo, a família sofre e a criança sofre mais ainda, né? Agora, falando sobre o momento ideal, Lu, né? Compartilha com a gente aí o momento ideal para se fazer o diagnóstico. Olha, o momento ideal, eu acho que primeiro seria os médicos, né, do Brasil estarem preparados. Porque muitos, quando eu questiono, que eu sou uma pessoa questionadora, e eu falo, mas por que eles não perceberam? Porque falam que na faculdade de medicina não é tocado no assunto. A pessoa estudou 10 anos e teve uma aula sobre autismo. Ela não vai saber reconhecer uma criança. Então, primeiro, deveria ter um investimento maior na preparação desses profissionais. E o que eu recomendo para todas as mães, parentes, amigos, que eu sei que é difícil, é delicado, quando a família não quer ver. Eu tenho uma família, eu trato uma avó, porque ao nosso ver o neto é autista, ele tem todas as características, mas a mãe não aceita e não quer ir atrás. Então ela me pede orientações, eu passo orientações para ela e disfarçadamente ela ajuda o netinho. Porque a filha não quer. E quem está sofrendo? Ele. Ele ainda é pequeno, mas ele tem sinais claros de autismo. Eu não sou médica, não posso garantir que ele seja, mas ele tem muitos sinais que valem uma investigação. Então, eu acho que se pudesse, quanto mais cedo, com questão de meses, no primeiro aninho, faria muita diferença. Faria muita diferença na vida da criança, na vida da mãe, sabe, na vida de toda a família, dos irmãozinhos. Sabe, só compartilhando com você aqui, complementando. Quando eu volto na história, né, volto no Henrique, quando ele tinha 5 meses, sabe aquele livro, O Bebê, como que é? Delaroche, esqueci o nome do médico agora. Tem aquela lá, A Vida do Bebê, lembrei, A Vida do Bebê. De tantos em tantos meses, acho que é o primeiro trimestre, o primeiro semestre, vai falando as fases do bebê. E você vai acompanhando ali, agora é meu bebê, né? Tantos meses, agora ele já vai aprender a fazer isso, aquilo, outro e tal. E o Henrique, ele foi, porque a minha filha mais velha, a Heloísa, eu acompanhei no livro, foi até 2 anos, ela acompanhou, ela aconteceu certinho todas as fases, né? Então, pensei, bom, o Henrique vai ser a mesma coisa. E foi até 5 meses. De 5 meses para frente, ele já começou a mudar. Então, já era para ele estar fazendo alguma coisa, mas ele ainda não fazia. Aí eu comecei a achar isso, mas eu pensei, porque nasceu prematuro, né? Porque é menino, porque foi... Enfim, nasceu prematuro, não.
No caso dele, não tinha nascido ainda, né? Mas eu pensava, é porque aconteceram outras situações que depois eu pensava, é porque nasceu prematuro. Mas eu pensava assim, é porque é menino, né? E um filho não é igual ao outro. Mas ali, olha só, com 5 meses de gestação, já deu sinais diferentes, né? E depois também, quando ele nasceu, eu fui acompanhando, né? Aí, no caso, eu percebi, quando ele tinha 5 meses de vida já, eu percebi essa diferença, acompanhando, mas já dá sinais. Mas como eu não sabia o que era, não tinha noção, eu pensava assim, né? Qualquer coisa você pensa, menos que seja, né? Agora, sim, a Luísa... pode falar, pode. A Luísa bebezinha, esses dias, o meu irmão caçula, o Felipe, perguntou, Sulu, mas quando você percebeu diferença na Luísa? Eu falei, desde que ela nasceu. Eu falei, mas qual foi a primeira diferença muito grande que você percebeu? Eu falei, a Luísa, ela não comeu papinha, ela não comeu frutinha amassadinha, ela não comeu nada. Você colocava na boca dela, ela devolvia, e ela gritava desesperada. E eu chegava no outro mês lá e relatava para a pediatra, olha, ela não aceitou tal fruta, não aceitou legumes, não aceitou isso. E a médica fala, mãe, insiste mais. Mãe, você tá dando muito quente? Mãe, você tá dando muito frio, mãe? Você tá dando temperado, mãe? Aí, né, acho que no segundo mês, tentando ainda introduzir as papinhas, e eu vi que ela não aceitava, porque ela ficava enjoada, ela devolvia, passava mal. Eu peguei arroz, feijão, o brócolis, deu uma amassadinha e ela mastigou, cara, e comeu. Tinha criança feliz comendo arroz e feijão com 6 meses. Eu achei estranho e diferente. Mas é o que ela aceitou. Ela nunca comeu fruta, suquinho, mamadeira, isso não existiu. A Luísa não foi um bebezinho, que, ai, que bonitinho, leva chuquinha, não leva nada. Porque ela não vai comer. Então esse foi um dos primeiros sinais que me chamou a atenção. Só que eu não sabia o que isso queria dizer. E até hoje ela é muito seletiva alimentar. Hoje ela come muita coisa, ela aceita experimentar. Ela aceita. Eu já ficou com um paninho ali preparado, que qualquer coisa a gente já limpa. Mas ela aceita experimentar. Mas ela rejeita muita coisa, principalmente coisas cremosas, texturas cremosas, molhos, essas coisas. Por isso que ela não aceitava papinha. Papinha é cremoso. E para ela era uma coisa insuportável. Então são detalhes que passam, Justamente. que o pediatra não percebe, que as pessoas que estão ao seu redor não percebem, não sabem dizer. Então qualquer coisa, eu sempre falo para as mães, acha que está estranho, então tá legal, insiste com o pediatra. Ah, ele não deu atenção? Procura outro pediatra. Isso mesmo. O outro também não deu? Procura outro. Isso. Procura, insiste, porque não, o coração de mãe, Sara, é coração de mãe. E a intuição se o seu coração também, está né? falando que tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa errada, mas você não sabe o que é, a gente precisa de ajuda. Então, eu sempre aconselho, procura o pediatra. É a intuição de mãe, né? Não adianta. O Henrique também, ele foi se alimentar, já era em torno de 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Porque era só o leite do peito, nem suquinho de laranja-lima, bolachinha, miolinho de pão. Não, a Luísa não sabe nada, nem outro tipo de leite. Então, foi uma da época que eu entrei numa exaustão muito grande, né? Então, assim, eles têm os 5 sentidos muito sensíveis, né? Então, não só o auditivo, o paladar, o olfato, o tato, né? Então, é tudo muito sensível. E essa sensibilidade já expressa no paladar do bebê. Então, sim, é importante as mães terem esse conhecimento, né? Agora, assim, as vantagens de ter um diagnóstico cedo, quanto antes, né? Uma das vantagens que eu vejo é conseguir, por exemplo, o CID, né? Que é o número de identificação de autismo, ou no caso do Henrique e do Asperger, tem a numeração diferente, né? Mas com esse CID, você pode usufruir de
o seu filho, a sua filha pode usufruir de muitos direitos na lei brasileira, né? Muitos direitos. Então, por exemplo, um dos direitos, meu filho, ele tem nós compramos um carro, né? Tá no nome dele, esse carro, né? E para ter mais conforto para ele, para ir para a escola, para buscar e tudo mais. E também, por exemplo, ele pode participar da associação, né? Certas associações que tem aqui, onde ele tem direitos também, mensalidades, onde ele não precisa pagar mensalidade. Ele pode participar de várias coisas por ter o CID, né? Então, assim, tem os direitos, um melhor encaminhamento na escola. Porque se você chega na escola e você já tem o diagnóstico, inclusive o CID, né? Então, o que acontece? A escola precisa dar o suporte necessário para o seu filho. E você, como mãe, precisa estar por dentro dos direitos, por exemplo. Precisa de uma monitora ou de um auxiliar, né? Ali ao lado, mas não é só isso. Não é? Porque teve a fase escolar do Henrique também, onde ele tinha, sim, auxiliar ali, mas ele ficava retirado num canto com o auxiliar. Isso não é inclusão. Verdade. Não é. Inclusão é realmente incluir. Então, assim, eu batalhei muito por isso, para que houvesse uma interação na classe. Não assim, ele é especial, ele fica lá no canto com o auxiliar. Não. Interagir ali junto, né? Envolver ele ali também entre os colegas. Então, a escola precisa primeira coisa, precisa ter o diagnóstico. Se não tem, não adianta você chegar e falar, meu filho tem dificuldade com isso, tem problema com isso. Não adianta você falar para a parede. Agora, se você, olha, meu filho está aqui, tem um laudo, CID, né? Então, ele tem os direitos. Se as mães entram no Google ali, né, procura sobre os direitos do autismo, tem uma relação muito grande de orientações lá. Então, as mães precisam estar por dentro e exigir. Faz parte. É lei, é do governo isso. Faz parte. Elas precisam estar por dentro, né? É isso mesmo. Agora, onde eu vejo que muitas mães falham, né, é nessa demora para procurar o diagnóstico. Por quê? Pensa, eu acho que é da personalidade dele, ou tipo, com o tempo ele melhora, é da fase, é da idade, né? Ou, como você estava falando, até leva num profissional que não tem experiência ou estudo, conhecimento para dar o diagnóstico certo, e aí a mãe aceita aquilo que foi explicado. Não. Às vezes, principalmente pelo fato da mãe não querer aceitar, ter dificuldade de aceitar que o filho possa ser autista, ela já aceita aquela explicação do profissional ali, já volta para casa, já põe um ponto final no assunto. Não, o médico falou que não é nada não. Porque nem ela quer aceitar. Né? Então, é como você fez. Vai atrás de um profissional, não deu certo. Vai atrás de outro, não deu certo. Vai. Aquele instinto materno. Algo me diz que não é normal. Não tá diferente. Tá diferente, não, né? Tem alguma coisa aqui. Tem que ir atrás. Porque o sofrimento era real. A gente estava no sofrimento real. Mas a equipe que eu estava procurando não conseguia enxergar. Em relação aos direitos, Sara, eu moro em São Paulo, capital, e o que eu uso mais é cortar fila. Porque a Luísa tem, né, o CID-10, F84, F41. Então, eu ando com a carteirinha do autista, e quando eu chego num lugar, eu vou direto para a fila preferencial. E se alguém me pergunta, eu falo. E se não me pergunta, eu uso normalmente. E muitas pessoas eu vejo que têm vergonha, igual você está falando, prefere que o filho sofra, não tendo o diagnóstico, do que ter e conseguir o tratamento.
porque todo autista, ele é considerado pela lei, na lei do deficiente físico. Então, a lei do deficiente físico, a maioria das pessoas conhece. Tem vaga especial. Vaga especial, o autista usa? Usa. Você só precisa ir no departamento de trânsito da sua cidade, fazer o registro e ter lá a sua cartinha, a sua carteirinha e pôr no carro. Então, você não precisa ficar procurando vaga para estacionar. Você não precisa ficar sofrendo de andar num estacionamento enorme com seu filho arrastando ele, se ele estiver me sentindo mal por causa do barulho. Você para na porta. Você tem direito, é direito para o conforto, para o melhor para o seu filho. Então, a pessoa vai olhar torto. A pessoa que está olhando torto, é o nosso direito. Então, nós temos que tomar posse dos direitos e fazer valer. A Luísa, ela vai começar a aula presencial agora, porque quando ela teve o diagnóstico, estávamos em pandemia, estamos ainda, né? Então, ela foi online. Quando eu fui na secretaria da escola, falei, olha, a Luísa tá com diagnóstico, assim, 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 que nós nos mudamos. A escola foi super receptiva. Falou assim, olha, mãe, você vai fazer o seguinte, você vai escrever aqui pra gente tudo que é particular dela. O que ela faz. Eu fiquei assim, impressionada. Porque eles quiseram conhecer a minha filha para saber como auxiliar ela durante a aula. Aí eu falei na questão alimentar, aí eles perguntaram, se o médico escrever, ela tem direito. Eu não perdi um minuto, tá? Já marquei consulta, já fui lá, o médico deu um laudo detalhado. A Luísa é seletiva, ela não gosta de tal alimento, o alimento ela não aceita, não insista, se ela aceitar bem, se ela não aceitar, não é para insistir. Então eu fui pedindo e ele foi escrevendo. Porque ele concordou, porque ele já conhece ela. E quem tem que exercer esse direito sou eu, porque ela não vai saber. Então, nós, como mães, como parentes ou cuidadores, temos que exigir os direitos que eles têm. Então, eu já pedi o professor auxiliar, ela já tem auxiliar de classe e estamos esperando acabar as férias. Então, assim, esse ano é um ano de muita novidade. A gente precisa marcar outra live depois, sabe? E uma coisa, sabe, que me deixa assim, impactada, triste, é quando eu faço parte de grupos, né, de autismo, para aprender com elas e para compartilhar também. E às vezes eu pergunto, qual é o CID do seu filho? Não sei. Como não sabe? Eu não sei, eu acho que é F70 com F... mas então ele tem isso, e a mãe não sabe. Como que ela vai exigir o direito de algo que ela não sabe? Isso mesmo. Então tem que procurar, tem que ir atrás. E quem tem que ir atrás é a gente. É a mãe. Então é muito importante, é muito importante. E assim, essa questão de por onde começar tudo isso, né? É a mãe fazer aquela observação. Como nós estávamos falando há pouco tempo agora sobre desde pequenininho, desde bebê, você já observa detalhes, é isso. É a mãe fazer a observação e pesquisar e ir atrás. E quando ela, como nós fizemos, né? Quando nós chegamos perante os profissionais, então a gente já tinha aquela certeza praticamente. Eu, quando cheguei no médico, né, eu procurei na época, ele era médico era um pediatra, era um neuropsicopediatra, neuropsicoinfantil, com especialidade em transtorno global de desenvolvimento. Isso daí. Então, mas eu pesquisei tanto. Quando eu desconfiei que pudesse ser, eu colocava o notebook em cima da mesa, e na minha casa, assim, tem um quintal nos fundos, né, com vidro, assim, e eu deixava ele andando pra lá e pra cá, e eu pesquisando e olhando pra ele, olhava pra ele, nossa, é tudo, ele encaixa em tudo, só que o autismo mesmo seria, tudo bate, mas assim, de uma forma muito acentuada. Quando eu descobri Asperger, né, o Asperger, então aí tudo bateu exatamente no nível ali. Então, assisti filmes na época para
entender mesmo. E quando eu cheguei na frente do doutor, eu falei assim, contei tudo, né? Desde a gestação e tal. Doutor, eu acho que talvez o meu filho seja Asperger. Aí o doutor olhou bem para mim assim e falou assim, mãe, o seu filho é Asperger. Mas eu... Graças a Deus. Né? Então, assim, mas eu cheguei muito informada. E se aquele médico falasse para mim assim, não é nada não, é da idade ou qualquer outra coisa assim, eu ia sair dali, eu com certeza ia procurar outro profissional, eu não ia ficar satisfeita. Sim. Porque eu já tinha muita informação. Então é isso, é as mães observarem, pesquisarem, estarem por dentro e não prorrogar a busca pelo diagnóstico. Agora sim. Uma dica. Vale, vamos lá. Uma dica que eu dou, Sara, quando as mães que dão abertura, né, ou os parentes que dão abertura para falar, mas minha filha está preocupada com o que o pai dela vai achar, está preocupada com o que o avô dela vai achar. Então, a sua filha, o que ela precisa? Primeiro, fazer terapia floral, ela fazer terapia floral. Porque aí ela vai estar mais consciente de si, ela vai conhecer melhor a si mesma, ela vai criar a coragem, ela vai entender melhor os sentimentos dela e ela vai estar preparada para acolher essa criança. E o que o pai, o avô, o tio, o vizinho falar já não vai mais importar. Então eu falo que quando a pessoa está muito preocupada com o outro, ela precisa primeiro de terapia. Faz a terapia floral você primeiro. A sua mãe, o cuidador, não está sentindo, não tenho coragem, eu não quero saber. Faz você a terapia primeiro. E quando você se sentir segurar, agora eu consigo receber o diagnóstico se for o caso. Aí a pessoa vai e se receber o diagnóstico, a pessoa já está com uma estrutura e já sabe como começar tratando. Isso mesmo, perfeito. Ótima orientação. Porque tudo é um processo, né? E na família vai acontecer um processo também, porque cada um vai precisar do seu tempo de aceitação. A mãe, sim, o pai, os irmãos, depois sim, tem a roda maior, né? Os avós, tios, primos, eles vão precisar de um tempo de aceitação e aprender a lidar, a se relacionar da forma correta, ideal. Vai ser um aprendizado também, aceitação e aprendizado de todos ali, né? Sim. Tem aqui no Face a Jussara Maier fazendo um comentário aqui, antes que termine a nossa live, quero ler o comentário dela. Boa noite, Sara. Tenho uma sobrinha que tem 12 anos e ainda não deram, 12 anos, e ainda não deram o diagnóstico final. Só dizem que é um nível de autismo leve. E ela toma hormônio, já fazem uns 3 anos mais ou menos. Vai à psicóloga, é inteligente, mas muito tímida e fala pouco. No português é 10, mas matemática tem muita dificuldade. Já escreveu a biografia dela até. Olha só, Jussara, é importantíssimo ter esse diagnóstico. Tudo bem, se é um autismo leve, né? Mas como nós estávamos conversando, e qual é o CID? Né? Quais são os direitos Sim. que essa menina tem para ter terapias, para ter suportes, para ter orientação para o desenvolvimento dela como pessoa, intelectual também, enfim, na socialização, né? É muito importante, Jussara, você instruir os pais, principalmente a mãe, né, da sua sobrinha, eu não sei se é sua cunhada ou irmã, enfim, para que ela busque, fale para ela nos acompanhar aqui, sempre a gente vai estar compartilhando conteúdos, informações, orientações sobre o tratamento no autismo, seja o nível que for, né, como no caso da Lu e do Henrique, da filha da Lu e do Henrique aqui, que é leve, né, e a Luísa também, é Asperger ou é o autismo mesmo, Lu? É autismo nível 1. Nível 1, isso. Que precisa de pouco suporte. Certo. E tem a Elis, que
acredito que esteja aqui na live também com o Nicolas, né, que é o autismo não verbal dela, né? Mas enfim, seja lá o que for, o quanto a terapia floral auxilia, não só no desenvolvimento, na socialização, na interação, no relacionamento, na flexibilidade, porque eles têm as regras, as manias, os toques, na sensibilidade dos 5 sentidos, no sono, né? Eu não sei se eu já falei a comunicação, isso falando do autista. E os familiares, né? Como no caso nosso, né, Lu, e da Elis também, a família toda passa a fazer o uso da terapia floral. Por quê? Os familiares de uma criança autista, sejam os irmãos e os pais, então tem um desgaste também até que se entenda como o que está acontecendo e até que a criança comece a se desenvolver. Você falou, 4, 5 horas da manhã, quando você ia dormir, né? O Henrique foi começar a experimentar comida quando ele tinha 1 ano e 2 meses. Então, eu engatava 24 horas assim, era de 2 em 2 horas que ele mamava. Então, de noite, então, o estresse para a mãe. Quantos relacionamentos conjugais, né, se desfazem? Porque o pai, infelizmente, às vezes nem sempre, já num relacionamento normal, que tá tudo bem, né? Ali a mãe fica muito envolvida com o bebê, com a criança, e às vezes o marido sente a falta da companhia, enfim, e acaba, né, tendo um desgaste. Calcule num relacionamento onde tem filho, ou às vezes tem famílias que têm mais de uma criança. Então, o desgaste é muito grande para os pais. E os irmãos, que às vezes se sentem excluídos, porque os pais ficam tão perdidos, às vezes, em o que fazer, como lidar, né, com a criança, e às vezes super protegem, e os outros se sentem excluídos. Enfim, a família toda precisaria de fazer o uso dessa terapia maravilhosa. Sim. Né? Seria ideal. Alguém aqui está comentando algo também? Deixa eu ver. A Daniele. Olha, Daniele, você tem a filha nível 1. É autismo ou é Asperger, Daniele? Com 6 anos está bem melhor. Que legal. Aqui o pai nunca quis saber sobre a saúde psíquica da menor. Pois então, num caso assim, Daniele, a importância é quando a mãe começa a fazer a terapia floral, né, e ela começa a indicar para o filho, para a filha, e como foi o caso da Elis, sabe? Ela começou primeiro com o filho, com o Nicolas, né? Foi tratando, aí ela sentiu a necessidade de tratar dela e do esposo também, para que tivesse, né, mais paciência, né, com as estereotipias do Nicolas e as manias e tudo. Então agora a família toda. E essa semana ela pediu uma fórmula para o caçula, o pequeno, né? Então a família toda fazendo uso, vai havendo assim uma conscientização melhor, um relacionamento melhor, tudo flui, né? Tudo vai fluindo ali, é uma energia positiva. Fantástica. Autismo mesmo, né? Autismo. Então, Daniele, pense com carinho, tá? Sobre essa possibilidade de cuidar da sua filha com a terapia floral, primeiramente. Aí você, seu companheiro também, né? O pai dela também. E tudo vai se encaixando, fluindo, né? Legal. Lembrando que, né, Lu, quando a gente fala em tratar os autistas com florais, muitas mães já pensam naquelas fórmulas prontas que você vai em drogarias e já tem lá as fórmulas prontas. O ideal é fazer uma fórmula específica para a sua filha ou seu filho. Como o caso da Elis, da minha aluna, antes dela se tornar aluna e aprender a tratar dela e do filho e tudo mais, ela entrou em contato comigo e ela me disse assim, olha, Sara, eu queria muito tratar o meu filho com florais, mas eu já comprei uma fórmula pronta para ele,
mas não, eu achei que ele ficou pior. Então, não tive sucesso. Será mesmo que os florais resolvem? Né? Então, resolvem sim, desde que seja específico. Porque, olha, se a Daniele pudesse dar detalhes da filha dela, você dando detalhes da Luísa, eu dando detalhes do Henrique, a Elis dando detalhes do Nicolas, e por aí vai. Apesar de todos eles se encaixarem no espectro autista, mas cada um tem a sua peculiaridade. Não somos, somos únicos, né? Não somos... não pode se rotular todos iguais, né? Então, a importância de preparar a fórmula específica para aquela criança. Ô, Sara, eu tenho alguns clientes, há cerca de 2 anos que eu trato alguns clientes autistas, crianças, e a diferença da fórmula é que conforme eles vão evoluindo, a fórmula tem que evoluir também. Então, eu comecei a tratar um, que prefiro não dizer o nome, né, que a mãe não autorizou. Então, começamos a tratar irritabilidade, autoagressão e sono. Nós começamos com esses 3, aí depois que estabilizou, ela engravidou. Então, a gente começou a tratar já o futuro irmãozinho que está chegando. Então, eu tratei ela e ele já pensando no bebê. E, graças a Deus, a gente foi preparando o terreno, ele foi tomando a fórmula dele. Quando ela estava na semana de ganhar, eu falei, agora, essa semana, a gente vai dar rescue para ele, junto com a fórmula. Você vai comprar um rescue para ele já, quando chegar, ele não ter um choque. Mas eu instruí ela a tratar, a preparar com bonequinho. Então, ela dava boneco, falava, vamos fingir que é o seu irmãozinho. E a chegada foi muito tranquila. Que legal. Foi muito tranquila, foi muito gostoso. Ele aceitou o irmão, ele faz carinho no irmão, ele nunca tentou agredir, ele parou com a autoagressão, ele não é mais aquela criança irritada, agitada, nervosa, e ele dorme. Ele dorme. Que coisa graças a Deus. Ele dorme e a mãe dorme. E o bebê dorme. Aí, esses dias, uma amiga dela entrou em contato. Falou, olha, eu sou amiga de fulana, minha filha está com... Estão investigando para autismo e ela faz isso, e você pode ajudar? Eu falei, com certeza. Porque a mãe viu o resultado do filho e indicou para a amiga. E é assim, a gente vê. É difícil você falar. É mais fácil você ver, não é verdade? Isso mesmo. Isso mesmo. E faz muita diferença. Muita diferença, muito, muito grande. Ô, Lu, então, assim, uma dica que você poderia deixar aqui para o pessoal, né, que tá... Eu tô olhando aqui no Instagram, daqui a pouco vai terminar o tempo da nossa live. E se você pudesse deixar uma dica, né, para quem está aqui na live, as mães, né? A Daniele falando, quando minha filha dorme, eu fico mais tranquila para dormir, com certeza. Enquanto antes disso, a gente fica ali ligada, né? Sim. Você tem, Lu, alguma dica que você poderia deixar? Sim. Vai lá. Eu queria só terminar o assunto, que a gente, uma coisa que a gente não tocou, e eu lembrei agora. Fala. Se o autista ele precisar de medicamentos alopáticos, se é aquele que você compra na farmácia, comprimido, essas coisas, o tratamento floral não atrapalha. Ele só integra, ele ajuda, ele beneficia o autista. Então, se o seu médico falou, dá tal remédio para o seu filho, você vai dar o remédio para o filho. Isso. Mas você pode continuar paralelamente com a terapia floral. Porque os dois vão caminhar juntos. Isso. E você vai ver o benefício maior dos dois juntos. Isso. Desculpa, Sara. Não. Então, isso que eu queria deixar bem claro. Que ela é 100% natural, não tem contraindicação e que os dois podem andar juntos tranquilamente. Não precisa. Enquanto o médico do seu filho achar que é necessário, é necessário. O médico fala, mãe, vamos tirar? Graças a Deus. Não é uma preocupação a menos. Com certeza. Porque eu preciso... Eu tenho medicado a Luísa, infelizmente, mas graças a Deus, porque nós temos passado muitas coisas, a Sara acompanha a gente, sabe que não tem sido fácil, esse último ano tem sido bem turbulento. Então, ela está fazendo acompanhamento com remédio alopático e com floral. E muitas pessoas falam assim para mim, quando me encontram no meio da rua, e que eu falo que a Luísa é autista, fala, nossa,
não dá para perceber que ela é. Porque ela sorri, ela fala, ela cumprimenta, porque ela está sendo tratada. Então, a dica que eu dou para você, mãe, que está triste pelo diagnóstico, não fique triste pelo diagnóstico, agradeça, porque você tem um caminho a seguir. E aquelas que estão na dúvida, mas e se meu filho for? Olha, Sara, quando eu fui para ter o laudo, no dia, eu fui sozinha. Eu fui no caminho muito angustiada, com meu coração apertado, com medo que não fosse autista. Porque se ela não fosse autista, ela era o quê? Sim. Eu não sabia o que. Eu pesquisei sobre câncer. Porque podia ser um câncer do cérebro, eu não sei. Eu pesquisei todo tipo de doença terrível que existe nesse mundo. E não encaixava. A única coisa que a nossa visão encaixou foi o autismo. O meu medo era, se não for, para onde eu vou correr? O que vai ajudar minha filha? E graças a Deus foi. Então, não tenham medo do diagnóstico. Não se importem com o seu vizinho, com o vizinho do vizinho, com o que o outro vai falar. Tenha como se diz, a paciência, porque não é fácil, não estou falando que é simples, eu não estou falando que é maravilhoso, tudo que eu queria. Não é. Mas graças a Deus nós temos um diagnóstico, nós temos um caminho a seguir, então vá procurar. Se tem dúvida, o médico não quer te ouvir, procure outro profissional. Procure, pesquise. Pode entrar no meu direct, eu adoro conversar. O que eu puder falar. Além do que, né? A Luísa adora falar comigo. Além do que, então, as pessoas fazem chamada de vídeo, ela entra junto. Além do que, ter um filho ou uma filha autista, eu acho que, olha, foi uma das coisas mais lindas que aconteceu na minha vida. Porque o Henrique, é lindo. Eu aprendo, ele fez 15 anos, eu aprendo até hoje com ele. Ele tem um coração tão diferente, assim, não que os outros filhos não tenham, né? Assim, um bom coração, mas eu digo, o Henrique, ele não vê malícia, ele não vê maldade, né? E ele gosta o que é certo, o que é errado. Então, eu aprendo muito com ele, sabe? Só que, por outro lado, ele sofre muito com as injustiças na vida. E a gente tem que ir ali direcionando, guiando e orientando, né? Porque eles têm dificuldade de lidar com o joguinho de cintura, com as mentirinhas, com as injustiças. Mas eles têm um coração, assim, é lindo, né? Então, assim, o Henrique me ajudou a ver o mundo e ver as pessoas com outros olhos. Né? A olhar a beleza de coisas simples, sabe, ser mais verdadeira nas minhas palavras, prezar o que é certo, o que é errado, sabe? Então isso assim é muito lindo neles. Então assim é uma honra para mim ter o meu filho autista. Eu acho lindo isso. Então é um orgulho para mim. Não é vergonhoso, não, pelo contrário. Eu falo dele assim, né, apresento ele assim com muito orgulho, né? E ele também tem, Daniele, ele tem TDA. Né? O meu filho ele é autista, TDA, que é o déficit de atenção, né? E é acentuado o TDA dele, porque quando ele nasceu, faltou oxigênio. Então, na nota de Apgar, que é ali de 9, 10, né, de uma criança que nasce saudável, dele deu 2. Então, assim, ele quase que foi ressuscitado, né? Então, faltou oxigênio no cérebro. Isso reforça o déficit de atenção muito acentuado dele. Então, você fala com ele, provavelmente ele vai demorar ali um meio minuto, pelo menos, para te dar uma resposta. É muito difícil ele dar uma resposta rápida para você. E eu, como uma mãe ariana, né, que quer tudo para ontem, eu aprendi que ele tem o tempo dele, eu aprendi a esperar. Então, assim, ele me ensinou muita coisa. E ensina até hoje muita coisa. É ingênuo, eles são ingênuos. E aí, Daniele, é onde nós, como mães, que o médico me disse, o principal médico da família é a mãe, a principal terapia é a família. Então, no caso, eu sou a psicóloga do Henrique. Eu falo, eu converso,
Claro que eu tenho conhecimento nas terapias, né? Mas é o que eu ensino aí as minhas alunas, elas mesmas conversarem com os filhos em casa e irem direcionando eles. Cada situação que acontece, senta com sua filha, com o seu filho e explica para eles. Isso traz calma, tranquilidade, não deixa eles nervosos, agitados, porque eles não estão entendendo o que está acontecendo. Explica, coisa mínima, senta e explica. Olha que bom, né? Nota 10, então. Não teve problema respiratório, nasceu tudo bem, né? Sara, você poderia falar em uma live sobre autismo no adulto? Opa, que legal, Lori. Posso falar sim, podemos falar, né, Lu? Conversar sobre isso também. Sim. Obrigada pela dica, Lori. A sua que é tudo muito rápido por causa de ser hiperativa, né? TDAH, né? Hiperatividade. O Henrique, ele tem uma certa hiperatividade mental, porque quando ele por exemplo, quando ele era menor, ele lia 2 livros ao mesmo tempo. Lia um, lia outro, lia um, lia outro. Hoje, ele fisicamente, você vê ele sentado, pensa assim, nossa, mas esse menino é tão calmo, né? Ele é tão tranquilo. Mas não imagina que a mente dele está a 1000 por hora. Por isso que ele não está ali com você, né? Então, tá só o corpo presente, mas a mente dele está viajando. Então, é hiperativo mentalmente. Por isso que os florais ajudam no sono. Então, o Henrique, à noite, eu sempre dou o Rescue, que é a fórmula de emergência. Sempre. Ali eu vejo assim, uma meia hora antes da hora de dormir, eu já dou antes. Então, ajuda ele a desligar o carrossel de pensamentos, né? Quietar a mente para poder dormir. Sim. E quando ele acorda no outro dia, tem a flor da energia, porque daí para ele acordar e desperta. Vou, né, controlando. Sim. Legal, gente. Foi muito bom. Muito obrigada, Lu. A sua participação de novo aqui, contar agora sabendo, né, da trajetória, né, aonde está agora da Luísa. A última vez que eu falei com ela, ela contou umas piadas, não sei se você lembra. Sim, ela ainda gosta de contar piada. O Henrique também gosta. Eu comprei para ele um livro no aeroporto uma vez, assim, proibido para maiores de 18 anos. Ou seja, piadas assim, bem ingênuas, né? Mas ele ama quando chega alguém aqui, sentar e contar uma por uma. Mas legal. Aqui não dá para ouvir, mas ela tá cantando. Não dá para você ouvir, né? Não. Que ela tá lá, eu falei para ela ficar em silêncio, ela tá cantando, eu não proibi de cantar, sabe? Então. Falei que não podia falar. Ai, Lu, mas olha, gratidão mesmo por tirar um tempinho seu aí e falar para a Luísa que a tia Sara falou para ela que muito obrigada por ela ter conseguido, né, ficar lá na sala ou não ter feito barulho e a mamãe pôde participar da live legal e que eu mandei um beijo para ela, tá bom? E uma outra oportunidade, a gente pode até chamar ela aqui, né, para ela, se ela se sentir... Aí a gente não vai falar mais nada. Porque daí... Mas a gente combina assim numa próxima live para ela vir contar uma piadinha dele. Só por causa do tempo aqui agora, né? Lu, gratidão. Eu que te agradeço, Fábio. Muito obrigada. Pela oportunidade, estava com saudade de participar. Os últimos meses aqui em casa têm sido bem agitados, mas eu fiz questão de aceitar o convite, porque para mim é sempre uma honra estar com você. Aprendo muito com você. Obrigada. Tenho muita gratidão. Obrigada. E estou aqui, sempre que precisar, é só chamar. Eu estou aqui, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que assistiu também, quem vai assistir. Eu mandei o aviãozinho para todo mundo na minha lista. Depois eu vou cobrar para saber quem assistiu. Tá joia, tá bom, Lu. Então, um beijo grande para você, beijo para a Luísa, um abração, uma ótima noite, um ótimo, lindo final de semana para você e para todos aí também da live, né? É o meu filho chegando aqui do judô. Vem cá, filho. Fala um oi aqui pro pessoal. Fala um oi aqui. Aqui, abaixa aí. Baixa aí. Fala oiê. Oi. Tá bom, a mãe tá terminando a live, eu vou lá com você, tá? Então, assim, gente, muito obrigado
pela participação de todos vocês aqui na live. Esse é o meu filhote, o Henrique. Ele chegou agora da aula de judô. E ele faz judô 3 vezes na semana. Ele vai sozinho e já volta sozinho da aula de judô, né? Então, ele já tem autonomia, já contato, assim, se vira sozinho, já bem independente. Hoje foi o primeiro dia que ele foi sozinho na papelaria, comprou vários conteúdos lá do material escolar, né, que as aulas vão começar na segunda-feira, então eu anotei. É claro que eu conheço o pessoal da papelaria, eu avisei que ele iria lá, mas ele foi, comprou, trouxe, todo feliz. Tem um story que eu fiz hoje, onde ele assinou um formulário que ele vai iniciar um tratamento odontológico e ele precisava da assinatura dele, ele fez a assinatura, até eu coloquei lá no story. Então, isso é muito bacana, a gente ir trabalhando no desenvolvimento deles, né? Para que eles cresçam crianças com autonomia, independentes. Isso é tudo que as mães de crianças autistas querem para eles, né, no desenvolvimento deles. Então, eu vou encerrando essa live aqui, e quem não pôde assistir, assiste lá do começo depois. E quero explicar então para vocês que agora a minha missão principal agora vai ser ajudar mães de crianças autistas como tratarem do próprio filho, da própria filha, né, com as essências florais, com os florais, de uma forma natural, sem efeitos colaterais. Então, você mãe, né, eu ensino você mãe tratar da sua filha, do seu filho. Combinado? Semana que vem temos mais lives por aqui, vocês vão ser avisados. Beijo grande, ótima noite, lindo final de semana para vocês todos. E até a próxima.